Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos. É uma alegria muito grande tê-lo aqui em meu canal. Hoje vamos falar sobre depressão. Infelizmente, é um mal que tem acontecido no mundo inteiro. No Brasil, esse número está aumentando a cada dia. Não é apenas a pessoa ficar triste nos cantos. Tem que se observar e, dependendo dos sintomas, nós podemos chegar à conclusão de que aquela pessoa está com depressão. Eu tenho no vídeo de hoje um testemunho de um homem de Deus que passou por uma depressão crônica muito séria e por um período muito longo, ele vai contar no testemunho, ele quase tirou a sua vida. Houve várias tentativas e ele vai contar em detalhes todo o seu drama, tudo aquilo que ele passou, e eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, que nós vamos ter um testemunho poderosíssimo do poder de Deus. Antes do testemunho que eu vou te mostrar, eu quero te dar algumas informações sobre a questão da depressão. A depressão, segundo a psiquiatria, ela não é apenas uma doença. Na verdade, eles nem encaram como doença, eles encaram como transtorno. Dependendo dos sintomas, as pessoas vão começar a identificar se alguém está com depressão. Existe uma ciência chamada epidemiologia. A epidemiologia é a ciência que estuda as doenças, os problemas de saúde. E eles não conseguem identificar através de exames. A epidemiologia estuda as doenças, mas quando chega na depressão, não tem como falar, vai ali e faz um exame de sangue para ver se você tem depressão. Vai ali e tira um raio-x para ver se você tem depressão. Não existe um marcador biológico. Não é através de exames que vai se identificar se uma pessoa tem ou não depressão. Então existem os critérios biológicos, existem então as malícias de sintomas. Em termos psiquiátricos, o que acontece? Existem os preditivos de gravidade e de incapacitação. No século passado, nos anos 80, a OMS classificou algumas doenças como comuns e ao mesmo tempo graves. Essas doenças são as doenças crônicas, como cardiovasculares, como hipertensão, como diabetes, doenças comuns. E entre elas, que são doenças que incapacitam o ser humano, entre elas, a que mais incapacita é a depressão. É a que mais incapacita entre essas doenças crônicas. Então a OMS colocou no bolo, digamos assim, a depressão. Então vem doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e colocou no bolo a depressão. A depressão nas mulheres, isso eu estou falando de prevalência da depressão, dados do Brasil. 20% das mulheres e 10% dos homens vão ter em algum momento na sua vida episódios de depressão. Isso acontece em um período de 5 anos. A duração para ter um quadro de depressão dura 5 anos nos casos mais graves, mais crônicos. Existem a depressão leve, que é facilmente resolvido por uma terapia. E existem os casos mais longos. Isso então requer um tratamento, até mesmo uma internação. A mulher, ela tem mais depressão do que os homens, porque tem relação com hormônios. Então ela tem 2 vezes mais a tendência de ter depressão. Por isso temos aí 20% das mulheres e 10% dos homens. Esse período, 5 anos, que dura geralmente um quadro de depressão, não tem nada a ver com gênero. Pode ser tanto para homem como para as mulheres. E no caso mais crônicos, mais graves, aí pode passar até de 5 anos. Existe um consórcio mundial da saúde formado por 24 países. E eles dizem que a tentativa de suicídio, 25% são ligados a caso de depressão. A depressão é muito séria. Ela começa em situações corriqueiras da nossa vida. Por exemplo, uma perda de emprego. Isso pode trazer alguém a ter uma depressão.
uma separação, fatores que estão ligados a quadros depressivos, como até mesmo questão de obesidade, como desigualdade social, até a tecnologia. As pessoas estão envolvidas muito com tecnologia, aí acaba tendo o sedentarismo, aí vem a questão da obesidade, as pessoas ficam isoladas, fadigadas e cansadas. Tudo isso acarreta a depressão. Pode ter medo, pode ter problemas sérios na vida em relação a alguma rejeição, até mesmo uma crítica. E é muito fácil identificar uma pessoa com depressão. Ela se isola, ela não quer contato com a família, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de tomar banho, ou então, ao contrário, ela come até demais. E isso que vai mostrando que algo está errado. Então, tem que procurar ajuda, tem que procurar exatamente um tratamento para que isso possa ser resolvido. Há na palavra de Deus pessoas com depressão, pastor Heber? Sim, há na palavra de Deus pessoas com depressão. Eu posso citar para você o caso de Elias. Elias aparece no cenário bíblico confrontando Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Era um homem de autoridade, desafiou no Monte Carmelo e ainda zombou de 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá ou Astarote. E a palavra do Senhor diz que quando os profetas de Baal morrem ali no Monte Carmelo, que Acabe informa esse relato a Jezabel, Jezabel manda um recado e fala: Elias, eu vou te pegar. Se fosse nos tempos de hoje, ela simplesmente mandaria um zap para Elias e numa chamada de vídeo falaria: você matou os meus profetas, então se prepare que eu vou na sua cola. Eu tenho uma mensagem aqui no canal, Fé ou Medo. É só ir aqui nesse card ou na descrição aqui do vídeo. E aqui nessa mensagem, Fé ou Medo, eu falo de uma forma completa tudo que houve nesse episódio. Eu trago um relato histórico, começando desde lá da divisão das tribos, mostrando até o momento em que Elias consegue se recuperar. Então ele pega essa mensagem de Jezabel e fica com depressão. A Bíblia diz que ele pede a morte. A palavra do Senhor diz em 1 Reis capítulo 19, versículo 4, que ele deseja morrer. Você pode ler o texto bíblico. Ele vai se esconder debaixo de um zimbro e ali ele ficou no desânimo total. Ele não queria fazer absolutamente nada. E ele fala assim: é melhor que eu morra porque eu não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia diz que o anjo vai até Elias, conversa com ele, pede para ele sair debaixo daquele zimbro, pede para ele comer, pede para ele beber, e ele caminha por 40 dias com a força daquela comida. Diz a palavra do Senhor que ele se recupera, e aí ele sai daquele momento de depressão e ele consegue então receber a bênção de Deus. Ele então confronta Acabe e todo aquele mal é desfeito. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Se você está com depressão, não se entregue. Confia em Deus. Saiba que há um Deus que tem poder para abençoar a sua vida. Saiba que há um Deus que tem poder de transformar você. Há pensamentos suicidas, você vai ver no testemunho que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. A primeira coisa que o diabo faz é: acabe com a sua vida, destrua a sua existência, porque não tem mais solução para você. Para que viver nessa tristeza? Você não acredita mais em nada, você não confia mais em ninguém, você não quer saber da sua vida conjugal, você não quer saber mais da sua vida familiar, não está nem aí para os filhos, para netos. Então para que viver? Acabe a sua vida e você terá paz, você terá sossego, você terá calmaria e tranquilidade. Isso é uma verdadeira mentira. Deus quer que você viva. Deus quer que você viva o melhor dessa terra. E nesse momento aqui, que você está com uma depressão, que você não consegue nem tomar banho, que você não consegue comer, que você não consegue dormir,
ou para dormir tem que ser dopado. Você vai ver nesse vídeo que o nosso amado irmão, o nosso amado irmão Marco Aurélio, ele precisava tomar remédios para dormir. E eu vou te mostrar como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. E Deus então deu a vitória para o nosso amado irmão. Então, meu querido, fique com Deus. Eu vou te mostrar aí agora o testemunho. E que você seja abençoado em nome de Jesus. Antes de passar o testemunho, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê o seu like. Aperte o sininho das notificações. Escreva os comentários para que eu possa estar orando por você. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então vamos assistir o testemunho. Fique com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém. Oi, tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que é depressão? Você já teve depressão? Sabe o que é viver com depressão? Ou melhor, sabe o que é não viver com depressão? Porque a depressão lhe tira o prazer de viver, lhe tira toda a vida. Quem tem depressão não vive. Passa o dia. Eu tive durante 3 anos e 5 meses. No finalzinho de 2013 até abril de 2017. Depressão terrível. Depressão de me deixar incapacitado de fazer qualquer coisa. De andar sozinho na rua, de resolver problemas, de ouvir problemas, de conviver com as pessoas, de conviver com a família, de conviver com filhos, esposa, netas, amigos, conviver na igreja. Eu vivi assim, dopado. Eu tenho uma filmagem minha que eu fiz quando minha neta nasceu, que eu tava parecendo um drogado. Eu olhei para aquela filmagem, eu não me lembrava de ter feito aquela filmagem, e eu olhava assim para mim, uma cara de... nem sei dizer. Independente químico, acabado, ruim. Eu vivi assim. A depressão me fez querer tentar tirar minha vida várias vezes. Eu tentei isso de, pelo menos, acho que umas 2 vezes de forma diferente eu tentei, mas Deus não permitiu. Pensamentos de morte era o que varria minha cabeça constantemente. Todo instante era um pensamento de como eu posso fazer isso, como eu vou fazer isso, se eu me jogar, se eu me espetar, se eu... Constante, pensamento de morte. É o pensamento de você tentar conseguir amenizar aquilo que você está sentindo no momento. Sabe? É assim. A depressão não acaba somente com você. Como vício, qualquer vício que existe, álcool, drogas, o que for, acaba com quem está ao seu lado. Acaba com sua família, acaba com sua esposa, acaba com seus filhos, acaba com quem está do seu lado. Porque eles sofrem também. Sofrem muito. Sofrem ver você incapaz de fazer qualquer coisa. Sofrem por não terem condições de amenizar a sua dor. Sabe? Isso é terrível. Só quem já teve já sabe. E cada um tem num grau diferente do outro. Então nunca ninguém sabe o que o outro está sentindo. A gente tem uma noção. A gente pode até falar, eu entendo o que você está passando, porque eu já passei, eu tenho noção do que seja, mas cada um tem uma intensidade diferente. Algumas pessoas superam melhor que outras, outras passam muito rápido, outras passam 3 anos e 5 meses. Eu vivia com a cartelinha de comprimido sublingual na carteira, emergencial. Segundo o médico, eu podia tomar até 4 no dia. Né? Tomar um, aguardar, esperar passar a ansiedade. Eu não dirigia, eu não andava sozinho, eu não andava de bicicleta, eu não fazia nada. Se eu fosse fazer qualquer coisa, um emergencial na boca. Passava 2 segundos, outro. Uma cartela não dava para uma semana. Era para dar pelo menos por 7 dias. Então, era terrível.
Eu cheguei a tomar tanto comprimido para tentar dormir, para tentar aliviar a cabeça do que eu sentia, que segundo minha esposa eu passei 3 ou 4 dias acamado. Não sei dizer, acamado. Ela que me levava para o banheiro, dava banho. Não, banho não. Ela me acompanhava para fazer as necessidades. Um homem saudável, forte, sem problema físico, emocionalmente acabado. Precisava de alguém para me levar, porque só queria saber de cama. Acho que eu estava sempre babando ali naquela cama. Você acha que alguém aguenta muito tempo isso, sem sofrer? Chorar, sentir sua dor? Graças a Deus, eu louvo a Deus, porque eu sempre tive a minha esposa do meu lado, minhas filhas do meu lado, genro, netas, irmãos, mãe, amigos. Sempre estiveram do meu lado, ajudando em tudo que era possível e tentando no impossível. Mas foi um período de 3 anos e 5 meses terrível. Sofri muitos problemas no serviço, perdi muita coisa, perdi o nascimento de minha neta primogênita, porque eu não conseguia ir a um hospital, não conseguia ir lá e olhar o nascimento da minha primeira neta. Perdi a morte do meu pai, porque no sepultamento do meu pai eu estava tão drogado que eu não me lembro praticamente de nada. Para aguentar ficar vendo meu pai no cemitério, eu tive que tomar tanto comprimido para acalmar aqui. Terrível. É terrível. Mas Deus não nos deixa só um instante. Durante esse tempo todo, Deus nunca me abandonou. Ah, mas como é que você diz que ficou 3 anos e 5 meses e Deus nunca te abandonou? Nunca. Porque se eu não tivesse Deus durante esse tempo todo, como Ele sempre está, na primeira tentativa para tirar minha vida, eu teria tirado. Mas Deus não permitiu. Deus me guardou. Nós podemos pensar que, mas por que Deus não te curou logo? Não sei. Deus tem os propósitos dele, Deus tem os planos dele. Ele age da forma que ele quer, quando ele quer. O tempo não é meu, o tempo é dele. Ele age como e quando ele quer. E ele achou por bem que eu precisava passar esses 3 anos e 5 meses? Passei. Senti muito? Senti. Mas nunca senti a ausência de Deus. Por mais que eu pudesse estar desligado de tudo, Deus constantemente estava comigo. No dia 17 de abril, se eu não me engano foi 17 de abril de 2017, encerramento de um congresso de senhoras da igreja. Eu sempre fotografei na igreja. E nesse dia era o encerramento. A igreja estava lá, aquele momento de louvor e adoração, coisas assim, de sentir a presença de Deus de uma forma intensa assim que é inexplicável. E eu saía fotografando as pessoas, louvando a Deus, chorando e fotografando. De repente uma irmãzinha abraçou-me por trás, puxou a máquina da minha mão e falou: abaixa essa mão, essa máquina, que Deus vai falar contigo agora. Eu baixei e levantei as mãos e comecei a orar. Ela orando, eu orando. Não me lembro de nada do que ela falou nas orações dela, não me lembro de ter ouvido, porque a igreja inteira estava orando e adorando a Deus naquele momento. Eu sei que da mesma forma que ela me abraçou e puxou minha mão, ela pegou, me largou e falou: erga as mãos e glorifique a Deus. Levantei as mãos, glorifiquei a Deus, ela voltou para o lugar dela e eu continuei fotografando. Fui fotografando, passou o culto, acabou o culto, tudo. Fui para casa, fiz tudo que eu sempre faço normalmente depois de acabar o culto. Chego em casa, descarrego a máquina, o cartão na memória de memória no computador, vou editar algumas fotos, tal. Bateu o cansaço, fui dormir. Dormi, acordei no outro dia por volta de 10 horas da manhã, levantei,
tranquilo, fui para a cozinha preparar um café e lembrei, tenho que tomar o remédio, esqueci de tomar o remédio. Todos os dias eu tomava um remédio de manhã, um remédio de noite, um para acalmar, um para acalmar a ansiedade, outro para não sei o que, e à noite outro para ansiedade, para dormir. Era remédio que não acabava mais, eu nem sei o tanto de remédio que eu tomava. Vivia dopado. Eu não passava um dia sem tomar remédio. Naquela manhã eu olhei e falei, eu não tomei remédio ontem à noite e dormi a noite toda, apaguei. Não acordei um minuto sequer, deitei, dormi. Não vou tomar remédio hoje também não. E passei o dia sem tomar remédio. Mas aquilo estava na minha cabeça ainda. Mas não estou sentindo nada, não vou tomar remédio não. À noite chegou a hora do remédio, não estou precisando tomar remédio não vou tomar esse trem não. Passei 5 dias sem tomar esse remédio. Nenhum. Sublingual, emergencial, nenhum, nada. Aí minha esposa um dia estava na cozinha preparando comida. Eu parei no balcão, comecei a olhar para ela de costas e brinquei. Quantos dias você já me viu ficar sem tomar remédio? Ela já olhou para mim assustada. Acabou, vamos comprar, vamos na receita, vamos procurar receita, se não tiver, vamos no psiquiatra, vamos pedir consulta e vamos comprar não sei o que. Não. Quantos dias você já me viu sem tomar remédio? Ela olhou para mim e falou, 3 dias e você já estava subindo pela parede. Um dia eu não aguentava, 3 dias eu me fiz assim para ver se eu ficava. Eu fiquei insuportável em casa. E ela já olhou desesperada para mim, 3 dias e você já estava subindo pelas paredes. Eu estava há 5 sem tomar nada. Eu olhei para ela e falei, eu estou desde domingo sem tomar um remédio. Deus me curou. Nós dois choramos, glorificamos a Deus. Deus, naquele dia, usou aquela irmãzinha para falar comigo, depois de 3 anos e 5 meses. Ele disse simplesmente, basta, acabou. O seu tempo de sofrer com isso acabou. Deus retirou de mim toda aquela ansiedade, angústia, medo, pânico. Não ficou uma dependência de remédio, de nada. Não senti necessidade de nada. A psiquiatra me falou que seriam no mínimo 2 anos para fazer o desmame para mim. Para fazer o desmame. Deus fez isso no momento que ele decidiu falar, basta. Entenda isso. No momento que Deus falar para você, em qualquer situação da sua vida, basta. Toda situação que você estiver passando vai acabar. Porque Deus está no controle de tudo. Nós devemos entender uma coisa, nada na nossa vida é acaso, nada na nossa vida acontece sem um propósito. Deus tem um propósito em tudo. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo pode estar acontecendo ao seu redor, tudo pode estar desmoronando, pode ser o que for a situação na sua vida, mas se você é chamado por Deus e você é obediente à palavra dele, se você anda segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, obedecendo ele, tudo que estiver acontecendo ao seu redor vai contribuir na sua vida de alguma forma. Não importa como, não importa se você não entenda o porquê ou como está acontecendo. Deus age, porque ele está acima de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então eu fui curado dessa forma, da depressão. Deus me livrou de um sofrimento que estava me deixando angustiado a ponto de desejar a minha morte várias vezes. E não existe problema que seja impossível para Deus resolver. Seja a depressão, seja um câncer, seja uma Covid, seja o que for. Deus está no controle de tudo. E se você deixar Deus agir na sua vida, Ele tem o melhor para você. Amém?